Já estamos aqui com o nosso cafezinho. Hoje tem chá, hein? A câmera já está ligada e agora começa a ação. Vai começar mais um episódio do podcast Café, Câmera, Ação! Eu sou a Ali Manchini, fotógrafa empresarial e empresária empreendedora na minha empresa Ali Manchini. Eu sou Ernesto Carvalhal, sócio-diretor da Capto, estúdio e produtora de audiovisual, onde estamos gravando este podcast. Eu sou Eduardo Batic, diretor da Tintas Virginia e segunda geração aí dando continuidade nos trabalhos da empresa de 32 anos. E se você quer saber mais, se você está empreendendo, se você está em começo de carreira ou se está em transição, esse é o podcast certo para você. Se você quer saber como superar aquelas barreiras que são comuns em todo o empreendimento, principalmente quando está no começo, quando está em uma fase de transição, e quer saber como as imagens e os vídeos podem ajudar você a alavancar a sua empresa, este também é o lugar certo. Então não desgruda, já curte, se inscreva e já compartilha. Estamos no YouTube e no Spotify. E fica até o final que nós temos um convite muito especial para você. Isso aí. E como sempre, nós temos convidados ilustres. Hoje estamos aqui com o Eduardo, que já se apresentou. Né, ele já fez o meu papel aqui. Então, continua, tem mais coisas para você falar aí, né? Hoje estamos com o Eduardo Batic. Ele é diretor da empresa Tintas Virginia. E é uma empresa familiar, né? Que já está no mercado há mais de 33 anos. E tem 44 lojas no Paraná e em Santa Catarina. Isso mesmo. Fiz minha lição de casa. Ela fez mais do que a lição de casa dela, porque a gente tá com 41, mas vai fechar o mês com 44. Viu só? Eu tenho informações muito privilegiadas. Por que será, né? Esse é segredo. Então, Eduardo, vamos conhecer um pouco da tua história primeiro e depois da história da empresa. É verdade. Você começou a trabalhar já direto na Tintas Virginia, ou teve outras experiências antes? Como é que foi? Sim. Bom, eu começo sempre falando que foi uma reflexão, uma analogia que eu cheguei nos últimos 2 anos, assim, que a Virginia, ela é minha irmã, né? A Virginia é uma pessoa jurídica, eu sou uma pessoa física, mas nós dois somos filhos do Nelson e da Ariclé, né, os fundadores. A Virginia, ela nasceu em novembro e eu nasci em setembro. Então, no mesmo ano, em 1991. Então, a gente tem a mesma idade e, basicamente, meu pai e minha mãe decidiram empreender, abrir a loja de tintas lá no passado para ter mais flexibilidade, tá? Um pouco mais do nascimento do filho que eu estava chegando. Então, eu nasci e a loja nasceu logo na sequência para que eles tivessem essa possibilidade. Na época, eles estavam em dúvida entre loja de pneus, loja de roupas e loja de tintas. Graças a Deus, eles escolheram loja de tintas, porque hoje eu me identifico muito e acho um mercado incrível de se trabalhar. Então, mesmo antes de trabalhar, né, eu convivi na Tintas Virginia, falo que corre tinta nas minhas veias. Imagino, né? Devia ser a tua área de brinquedo lá também, né? Até porque a gente morava em cima da loja. Então, a loja era embaixo, a gente morava em cima. E tem uma história muito legal que eu falo para todo mundo, que a minha mãe ficava em cima, comigo com a babá. A minha mãe ficava em cima da loja comigo e a babá ficava embaixo no balcão. Quando chegava um cliente, a babá tocava a campainha, a minha mãe descia para atender o cliente e ela subia... cuidar de você. Exato. Então, elas ficavam fazendo esse revezamento. Exatamente. Então, né, durante a minha infância inteira, as latas de tinta eram meu quintal, de fato. Sim. E tenho muito boas recordações. E muitas histórias de pintar onde não devia também. Muitas histórias de pintar onde não devia. Muitas histórias de derrubar latas, correndo por elas atrás do meu irmão, derrubando latas. Inclusive, algumas vezes, funcionários tiveram que me proteger da minha mãe, porque a minha mãe queria... Sim, ir atrás. Exato. Mas, enfim, passado essa fase, né, de infância, adolescência ali, eu fiz a faculdade. A minha faculdade ela era integral, então eu estudava de manhã e à tarde. E no último ano, eu ingressei na Tintas Virginia. Né? Mas foi a administração que você fez? Foi a minha administração integral. Então, de manhã eram aulas curriculares normais e à tarde eram aulas extracurriculares. Então, a gente tinha consultoria, tinha inglês, estudo de caso, espanhol, né? E foi muito legal, assim, principalmente essa parte da tarde, trouxe muita bagagem. Então, eu pude, durante esse período de faculdade, nas aulas de consultoria, eu trabalhei no McDonald's, de fato, né?
fritando batata, fritando hambúrguer, atendendo ao público. Era uma vez por semana, a gente ia lá e no final do ano tinha que dar uma consultoria, uma proposta de melhorias e sugestões. Mas isso era parte da faculdade ou você que foi atrás disso? Era pela faculdade. A faculdade proporcionou. Então, eu e meus colegas, a gente trabalhava, né, nas filiais, então do Shopping Miller, ali do Batel, das Mercedes. Então, toda sexta-feira, né, ia 3 colegas, cada um para uma unidade, trabalhava meio período, lanchava lá, tinha lanche de graça. E no final do ano a gente fez uma apresentação para o franqueado, né, com algumas sugestões aí de alunos. Então foi super legal. Além disso, a gente trabalhou com a Volvo também, fazendo algumas inscrições de relatórios de sustentabilidade. Então a gente ia lá na Volvo, conhecia e, enfim, trabalhou essa parte de sustentabilidade com eles. Trabalhamos na Jasmine também, mesmo processo. Ia lá, conhecia a empresa, né, fazia algumas perguntas, fazia uma imersão na empresa e no final do mês ali dava algumas propostas e sugestões ali como alunos. Então, a faculdade inteira foi isso, né? Aulas. E você escolheu essa faculdade já pensando em depois atuar na Tintas Virginia? Sim. Foi intencional, então, a escolha? Sim. Eu sempre, desde que eu lembro assim, da adolescência, eu queria ser administrador. Eu queria trabalhar com marketing, administração, mas durante um tempo eu não queria trabalhar na Tintas Virginia. Não sei se de alguma forma saturou ali e durante um tempo eu não pensava em trabalhar na Tintas Virginia. Eu queria primeiro trabalhar fora e depois sim, né, vir para a Tintas Virginia. Isso foi ali na faculdade. Ter uma outra experiência, talvez. Ter uma outra experiência. E a minha faculdade ela tinha algumas parcerias de introduzir, né, como estagiário na Renault, na própria Volvo, em algumas grandes indústrias. E eu fiquei atentado, assim, porque, de certa forma, eu tinha uma ilusão de que o executivo de multinacionais era glamuroso, você ia viajar de avião. E hoje eu vejo que é por ilusão, que o executivo de multinacional, ele sofre. O empreendedor sofre, mas ele tem uma flexibilidade, ele trabalha para ele, assim, de certa forma. O executivo de multinacional, ele tem que cumprir algumas questões. Eu acho que é uma pressão maior. A pressão do empreendedor é a própria pressão, que também precisa ser controlada. Então, graças a Deus, eu tive um coordenador, né, que me falou, assim, porque a gente tinha um acompanhamento com ele, né, e eu expus isso. E além dessa possibilidade, então eu tinha a possibilidade, né, durante os 3 anos de faculdade ali, ou eu ia na Tintas Virginia, acabava a faculdade e entrava na Tintas Virginia, ou eu tentava ingressar numa multinacional, ou eu ia fazer ainda uma pós-graduação, terminar a faculdade fora do país, nos Estados Unidos, que a faculdade também tinha uma parceria. E daí eu expus esses 3 cenários para o coordenador e ele falou uma coisa que, para mim, eu levo até hoje. Assim, eu falo para muitas pessoas quando elas estão na dúvida. Tinha 3 caminhos. Ele falou, escolha um, mergulhe de cabeça. E não pense, e se eu tivesse ido para lá, e se eu tivesse ido para lá. E eu pensei, daí eu falei, tá, então eu vou pensar qual desses caminhos eu vou mergulhar de cabeça e vi que daí comecei a viver um pouco mais o mundo de tintas, vi que outros filhos de lojistas, né, que eram amigos do meu pai, já estavam ingressando. Eu comecei a pesquisar um pouco mais e decidi, não, vou embarcar desde já, né, na Tintas Virginia. Então, eu acabei minha faculdade, entrei na Tintas Virginia. Na verdade, o último ano de faculdade já não tinha mais 2 períodos, era só à noite e a gente tinha que obrigatoriamente fazer estágio e trabalhar de dia. Aí eu entrei na Tintas Virginia, comecei como repositor de loja, fui para vendedor, aí fui para o CD, fiquei como separador do CD, fiquei junto com o encarregado logístico para aprender os processos, daí fui para contabilidade, então comecei a passar por todas as áreas. Então você fez realmente, você passou por todas as áreas, né? Passei. Assim, né? Você, pensa assim, empresa familiar, né? É o filho, já vai chegar lá como pelo gerente, menos o gerente, coordenador. Né? Pelo menos, né? Não, tem que passar por todas as áreas para conhecer. Eu agradeço. Eu sempre... Acho que a faculdade me ensinou isso, né? O próprio fato do trainee, né? Isso foi meio que um trainee, assim. Né? Ficava um mês ali em cada posição, uma área para conhecer tudo. E isso me permitiu conhecer os processos, conhecer as pessoas. Então, mesmo hoje, né? Já faz quase 15 anos que eu comecei... eu sei dos processos, eu sei o que acontece, né? Muitas coisas mudaram, mas né, a essência ali, o básico eu sei. Então, isso foi muito bom, acho que para mim, assim, agregou muito durante essa trajetória.
Até que eu... Então, isso acho que durou o meu trainee ali 2, talvez 3... uns 2, 3 anos. Meu pai sempre me deu liberdade, assim, né? De já ir implementando algumas sugestões e ideias, melhorias. E daí, acho que depois de 3 anos, a nossa fábrica, né? Porque a gente, em maior parte, é revenda. Né? Nosso maior negócio é revenda. Então, a gente revende souvenir, revende coral, somos revendedores. Mas a gente tem uma fábrica de marca própria, né? Que representa ali 10% talvez do nosso negócio. E, na época, o gerente, o responsável da fábrica foi desligado, né? Por uma situação. E meu pai chegou e falou para mim, Eduardo, tem a situação lá, né? Você quer assumir? Foi o meu primeiro cargo de gerente, gerente da fábrica. E na época eu gostava muito de engenharia de produção, sistema de qualidade, sistema Toyota de produção, Lean Manufacturing. E eu falei, pô, né, eu aceito aí o desafio. E ali foi o primeiro cargo de gestão. Era um menino, talvez tinha 20 anos na época, liderando uma equipe de operadores de fábrica, já mais velho, já mais grosseirão, assim. Então, foi um desafio legal. Eu imagino. Eu tenho um perfil muito mais... não tenho um perfil de autocrático, né? Eu sou muito mais de ser amigo, né? Então, deu certo porque eu fui muito amigo deles, né? Algumas coisas, amigo até demais. Então, no final de expediente... Que também foi um aprendizado, né? Também foi um aprendizado. Pra identificar os limites. Os limites, Exato. Pra saber os limites. Até hoje, isso ficou algumas heranças, né? Então, o gerente industrial atual, que já de 5 anos... ele fala, eu tive que chegar aqui e mudar a cultura, porque a cultura, né, era muito de amigo, o pessoal jogava baralho no final do dia, e na época deu certo. Né? Na época deu certo. Hoje precisamos ser mais profissionais. Que cada um também tem um jeito de liderar, de delegar, né? Exato. Cada pessoa tem um jeito. Então... E aí foi a tua primeira experiência, então foi na gestão da indústria. Desse braço da Tintas Virginia. Exatamente. E daí ali eu fiquei acho que mais uns 2 anos implantando muita coisa de sistema, porque era muito manual, né? Então fiz muita implementação de sistema, tecnologia, até que acho que 2, 3 anos depois eu fui para os Estados Unidos fazer daí uma especialização em marketing e negócios em gerais. Fiquei 1 ano lá e lá eu também tinha a possibilidade de ficar mais 1 ano trabalhando legalmente, né, com visto, porque o curso que eu fiz era um curso que permitia ficar trabalhando mais 1 ano lá. Mas daí eu cheguei à conclusão que eu precisava voltar, acabou ficando caro, né? Você não gerar renda e ter um gasto lá. Então, né, a gente decidiu voltar. Eu fui com a minha namorada na época, a gente voltou noivo. E lá eu tive uma experiência muito legal também, porque o curso que eu fiz, ele exigia um estágio obrigatório, né? Então, foi talvez a única oportunidade que eu tive até hoje de ter um chefe que não fosse o meu pai. Então, eu trabalhei numa consultoria sueca, onde eles traziam produtos da Suécia e vendiam no eBay, na Amazon. Então, eram os produtos escandinavos, assim, produtos de altíssima qualidade, super novidades, assim. E a gente vendia. Então, eu tive que ir atrás, na época, de embaixadores. Foi um trabalho super legal com esse chefe sueco que também me deu muitas boas lições, assim. Principalmente no sentido de clareza e direção, sabe? A primeira coisa, quando ele me contratou, ele falou, eu conheço o jeitinho brasileiro, como que é, e comigo o papo é reto, né? Se você for fazer o trabalho que eu te passei, você vai ter que me passar prazo, vai ter que me falar que faz. Se você não for fazer, já me fale no começo. Não fique me enrolando igual os brasileiros fazem, né? Uma percepção, de certa forma... Sim, mas não deixa de ter razão, né? Porque são culturas totalmente diferentes. Exato. E a gente, antes de ir para o país, principalmente na área de negócios, a gente dá uma estudada para ver quais são as características gerais daquela cultura, para não chegar lá e não falar besteira, né? E como que vai ser recebido também, porque se já tem essa percepção de como é o brasileiro, né, às vezes você tem que se esforçar um pouquinho mais para mostrar que não é bem assim contigo, né? E foi a experiência que você teve, né? E acabou sendo muito legal. Então, depois a gente ficou amigo, tinha um outro alemão, então eram os suecos, né, os chefes, e tinha eu e mais um alemão como estagiário. Todos com uma linha mais rígida, mais esquematizada. E, de fato, eu como brasileiro, eu acho que até pelo toque inicial dele, eu falei, eu vou comprovar que o brasileiro pode ser melhor também que o alemão que está aqui do meu lado, né? Então, de fato, né, eu acho que a gente fez um bom trabalho lá, ficamos amigos e, enfim, daí depois eu voltei para o Brasil.
Mas foi uma experiência, assim, E trouxe um pouco legal. dessa cultura que você... Dessa Sim, eu acho que experiência. principalmente essa questão de clareza e direcionamento, né? Aham. Porque hoje, não sei se pelo acúmulo de informações, mas as pessoas às vezes interpretam... É a comunicação de sempre, né? Você fala uma coisa aqui, a pessoa interpreta mais para cá, mais para lá, e daí passa. Então, eu acho que isso trouxe, cara, clareza e direcionamento sempre na comunicação. E, assim, um pouco, assim, da empresa familiar, né? Para passar para as pessoas que estão ouvindo a gente e que têm uma empresa familiar. Quais que são as barreiras, as maiores barreiras que vocês enfrentaram? Ou que enfrentam ainda e que passaram por isso? Eu acho que tem uma barreira que eu não vivi, mas conversando com outros sucessores existe, que é a barreira do sucessão e da primeira geração para a segunda. De não passar de fato o bastão, de ainda ter que passar tudo pela primeira. E no meu caso, isso eu sei que isso existe, é uma barreira, não no nosso caso. Talvez essa seja a dica, né, de alguma certa para a primeira geração, mas acredite, né, na segunda geração. Dê uma autonomia, Entendi. Obviamente fica em cima. Que foi o que meu pai fez comigo, né? Então, ele deu sempre muita liberdade para implementar as minhas ideias. Obviamente, em casos, ele me traz para o chão, me coloca o pé no chão, fala, ó, foco, direcionamento aqui. Mas, de fato, teve muita coisa que eu implementei, né? Que ele foi deixando e muitas vezes, não, fica meio restrito. Eu acho que essa é uma barreira. A segunda barreira é de não acreditar que a gente pode fazer coisas de nível de multinacional. Por exemplo, a Tintos Virginia está lançando esse ano o segundo relatório de sustentabilidade. E é uma coisa que, em tese, relatório de sustentabilidade só as grandes empresas podem fazer. Não, a gente pode fazer isso aqui também. Isso é uma barreira um pouco limitante. Assim, falta investimento? Pô, mas a gente hoje tem conteúdo, né, adoidado. Então, é só você acessar um pouco, estudar. Então, acho que é isso. Assim, tem muita coisa que a gente acha que está distante de nós, mas a gente pode, de fato, fazer. E talvez uma terceira barreira é pessoas, né? Que não digo também que foi sempre é uma barreira, né? Seja para empresa familiar ou não, mas pessoas. Mas é trabalhar muito, sim, com pessoas. Ter pessoas boas do lado, de confiança, desenvolver elas, acreditar nelas, né? A gente tem muitos casos, assim, de que não deu certo nessa posição, mas deu certo aqui, né? Então, é entender o valor de cada pessoa, investir nelas, ser próximo, né? Acredito que essas são algumas barreiras. Se eu entendi direito, uma coisa que você falou, que até é uma dica para quem é da primeira geração, que é a confiança na segunda geração, mas também, antes disso, teu pai te deu oportunidades e te incentivou a se desenvolver, né, em ter conhecimento, em ter experiências, isso proporcionou para você, como a faculdade que você fez, de estagiar em outros lugares, né, te deu a liberdade de escolha, acredito eu. Sim, né, exato. Para depois, o cara está bem formado, vamos agora dar a oportunidade de mostrar que sabe, né? Sim. E tem, acho que talvez uma outra coisa que me veio na cabeça é de, querendo ou não, empresa familiar, empreendedores, né, de primeiro, assim, acumulam e tem que acumular, né? É o financeiro, é o comercial, é o RH, é o logístico. Então, enfim, né? Talvez para mim seja fácil falar, porque, que nem a gente estava falando, a gente hoje tem um grupo estruturado, né? Tem o gerente de RH, tem o gerente logístico. Então, mas seria ver formas de não acumular tudo isso, de ter confiança nas outras pessoas para fazer os processos, né? Aprender a delegar. Isso, aprender a delegar. E Perfeito. ter equipes de confiança também. Isso. Porque todo início de empreendimento, no normal é isso. Faz tudo. Né? Cuida da gestão. Presa, né, que fala. Isso. Da gestão financeira, do comercial, do técnico, faz tudo mesmo. Mas vai chegando momentos que cresce, tem que delegar, não tem jeito. Exatamente. Eu tenho conversado até com amigos meus, assim, um advogado e um engenheiro, que, de certa forma, estão nesse processo, né? Eles hoje fazem tudo, né, do escritório, da engenharia, e eles perguntam para mim, cara, eu quero dar um passo a mais, eu quero crescer, né? O que eu faço? Eu falei, cara, vocês têm que delegar. Vocês não vão conseguir crescer assumindo tudo. Sim. Né? Então, daí é buscar pessoas de confiança, treinar elas, acompanhar, passar ali a experiência. E eu tenho uma curiosidade.
Como é que surgiu o nome? Tintas Virgínia. Mas eu sei, na verdade. Vamos deixar o Eduardo falar. Bom, quem chega nas lojas pedindo desconto porque conhece a Dona Virgínia, a gente vai cobrar mais caro. Porque ele não conhece a Virgínia, não sabe da nossa história. Então, Virgínia não é o nome da minha mãe, não é o nome da minha avó, não é o nome de ninguém da família. Virgínia é o nome do bairro onde foi criada a primeira loja. Né? Na verdade, é um sub-bairro. Né? Dentro de Santa Felicidade, ali existe uma quadra que é dos condomínios Jardim Virgínia. Então, tem Jardim Virgínia 1, 2 até o 14. E o bairro ficou conhecido como Jardim Virgínia. E daí ficou Tintas Virgínia. E ali que nasceu a Virgínia. Exato. Primeira loja, né? A matriz loja, ali. Matriz. E a marca? Como é que foi o processo de desenvolvimento da marca, da logo? Da logo. Esse é bem legal. Eu sempre gostei assim de marketing, de visual. Então, né, acho que durante a minha jornada aí eu mesmo passei por algumas evoluções de logo. Mas lá atrás, eu acho que em algum lugar eu tenho a primeira logo de todas, que acho que foi um bonequinho que tinha um amigo do meu pai que desenhava e desenhou. Era um bonequinho com um pincel na mão e Tintas Virgínia. Aí depois, a segunda logo, que talvez seja mais formatada, assim, eu acho que daí ele já pegou uma agência de publicidade, eu não lembro muito certo, mas essa segunda logo, ela perdurou durante muito tempo, assim, né? E ficou ali. Aí, quando eu entrei... Porque daí, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu entrei como gerente de marketing e logo assumi daí como diretor-geral, assim. E daí, nessa época de diretor de marketing, eu fiz uma primeira evolução na logo. Então, a gente mudou de Tintas Virgínia, foi para uma terceira evolução. E, por último, a gente quis tirar o nome Tintas... Tanto que hoje você vê na nossa logo só a Virgínia. Na verdade, isso é uma história bem complexa que nem nós hoje sabemos muito como resolver. Porque por que a gente resolveu tirar? Então, hoje, quando você olha nas lojas aqui de Curitiba, é só Virgínia. Porque as pessoas achavam que Tintas Virgínia era uma marca de tintas. E a gente não queria que se limitasse, que as pessoas achassem que nas lojas Tintas Virgínia só tinha Tintas Virgínia. A gente tem Souvenir, a gente tem Coral, tem várias marcas. Então, e se você olhar para as grandes marcas, Ballarote, não fala que é material de construção. Nichelle, não fala. Amazon, não fala. Apple, ninguém fala, né, o que é. Então, a gente achou que poderia tirar isso. E tiramos de fato. Mas daí, quando a gente foi para uma nova região, por exemplo, Florianópolis, lá ninguém sabe o que é Virgínia. E daí a gente sentiu falta de ter na fachada o Tintas. Então, hoje está mais ou menos assim. Regiões novas, a gente trabalha com Tintas Virgínia. E aonde a gente já está mais consolidado, a gente trabalha mais como Virgínia. Mas eu mesmo ainda não consegui tirar o Tintas. Quando eu vou falar Virgínia, eu falo Tintas Virgínia. Eu acho que ainda é bastante conhecido como Tintas Virgínia nas lojas. Verdade. E daí a gente tenta outras estratégias de marketing para mostrar que a gente trabalha, que a gente é multimarcas e trabalha. Então, na Tintas Virgínia você encontra as melhores marcas. Né? E daí tem a logo dos nossos fornecedores. Tá sempre a nossa logo e as logos dos fornecedores embaixo também. Os influencers agora. Exato. E como é que está sendo mais recentemente, então, as estratégias de marketing? Como é que vocês estão trabalhando? Desenvolva mais, que você já começou a falar, né? Como é que tem sido o uso das imagens, dos vídeos? Como é que tem sido isso? Eu gosto muito dessa parte visual, né? Se você for olhar as minhas apresentações, palestras, que nem eu falei, não tem nada de texto, é só foto. E a partir da foto eu começo a contar a história ali e falar sobre. O nosso marketing, eu diria que há 4 anos atrás a gente mudou um pouco Na verdade, o nosso posicionamento sempre foi de vender valor e não vender preço. Inclusive, em 2016... A gente ganhou o prêmio ADVB, Top de Marketing, contra a Copel, contra a Big Bang, ganhamos de Madeiro, ganhamos de várias marcas, com esse posicionamento de vender valor, né, e não vender preço. Então, a gente sempre teve essa pegada. Ali em 2019, 2018, 2019, a gente trouxe um olhar muito humanizado. Eu lembro que eu gostava muito, e gosto até hoje das propagandas da Vivo. Da Vivo são propagandas assim que eu acho muito boas assim. Humanizadas. E em 2019 a gente trocou de agência, então foi bem o momento que a gente trocou de agência e já foi para essa
olhar mais humanizado. Então, eles fizeram vídeos, num primeiro momento, com bancos de imagens, né? Fizeram com bancos de imagens, uma trilha sonora bonita, assim. E a gente mudou até o logo. Antes era Virgínia, especialistas em tintas. E agora é tintas Virgínia, a vida no seu tom. Né? Então, também para especialista... de certa forma, não um ar de arrogância, mas, né, não é só especialista em tintas, né? É muito mais do que isso. Cara, é cor, é novos tons, cada pessoa é a vida no seu tom. Então, a gente veio com esse olhar mais humanizado, fizemos durante um bom tempo, assim, né, o branding mais focado nisso. E agora a gente está puxando um pouco mais para o varejo, no sentido de converter um pouco mais. Né? Então, além dessa parte, a vida no seu tom continua, né? Mas as propagandas que eram um pouco mais humanizadas, chega agora no segundo semestre e a gente coloca um pouco mais de varejo. A gente sempre, no segundo semestre, que é a nossa alta sazonalidade, a gente faz sorteios. Né? Então, a gente sempre sorteou carro, já sorteamos muito carros e nos últimos anos a gente está sorteando 100 mil reais em barras de ouro. Então, a gente está com essa pegada mais de varejo, mas a gente está com algumas novidades aí legais de ter um AV e o Gino. Né? A AV é a nossa... Mascotes, assim? Exato, os nossos mascotes. Legal. Então, a AV é uma arquiteta, então tem toda a persona dela. E o Gino é o pintor, dono de casa, né? Robista, pai de família. Porque tem esses duas personas mesmo, né? Que consomem na loja. Exato. Tem os arquitetos e tem o consumidor final mesmo, né? Então, a gente tá com esse... Né, tá com esses mascotinhos aí para sair. Temos o nosso plano de mídia, então, inserções, mídia, TV, rádio, outdoor, né, etc e tal. E daí tem ações mais pontuais, né? A gente tem os nossos embaixadores... a gente tem a própria questão das lojas, né? As fachadas das lojas a gente faz interno mesmo. Tem os... como é que chama aqueles grafiteiros, né? Tem. Que fazem acho tão bonito, que fazem os desenhos da cidade. Tem um ali na loja do Auer também, bem legal. Isso, A gente sempre tenta colocar assim, a fachada de uma forma convidativa, né? Então, a gente tem alguns elementos que é o grafite, tem algumas lojas que tem ali a coleta colorida, algumas lojas mais coloridas. Então, a gente trabalha essa fachada para atrair o cliente e dentro da loja a gente também tenta criar uma experiência, né? Porque a gente sabe que o processo de pintura, ele às vezes é um pouco atritoso. Não vou pintar porque vai demorar, porque vai sujar, porque né, não sei a tinta usar, não sei o pintor. E a gente quer facilitar isso, porque a gente sabe que se facilitar isso, as pessoas vão pintar mais vezes. Então, a gente quer fazer que a jornada de pintura ela seja mais fácil. Então, o marketing, ele tem esse marketing externo, né? Mas tem muita coisa de marketing interno também, a questão de experiência do consumidor na loja. Hoje nossas lojas são coloridas, a gente tirou um pouco das latas, tem o painel de cores, as aplicações, você não vê só lata, né? Você vê de fato o acetinado, o fosco, tinta para esmalte, tinta para piso, tinta para madeira, aplicada de fato. E tem a parte de relacionamento também, né? Então, a gente tem camarote na Arena da Baixada para levar os pintores, para levar os clientes, para levar nós colaboradores e interagir. A gente tem Festa do Pintor, onde a gente reúne mais de 1.200 pintores no Bosque da Uva, também para prestigiar, né? E fazer um relacionamento. Também, né? Fazemos eventos com os arquitetos, né, para estudo de tendências e cores do ano. Então, a gente fez 2 anos consecutivos na Ópera de Arame, esse evento com os arquitetos. Então, o marketing... Agora, a gente está indo para marketing olfativo e auditivo nas lojas. Tem música ambiente, tem um cheirinho também que lembre. Então, o marketing tem muitas possibilidades. Eu sou suspeito para falar, porque eu gosto pelo que eu entendi, você está bem atuante na área de marketing, Sim. né? Eu fui gerente de marketing, agora estou como diretor-geral, mas o pezinho ainda... Mantém lá, está acompanhando bem de perto, porque você está dominando tudo que está acontecendo aí, né? Sim. Então, agora vamos falar dessa outra parte, de você assumir a direção geral da empresa. Como é que foi essa transição de teus pais passarem a bola para ti agora? Olha, eu considero que foi razoavelmente fácil e tranquilo, porque a gente fez isso de uma forma muito natural e espaçada. Então, há 5, 4 anos atrás, o meu pai falou, né? Falou, Eduardo, precisamos preparar a sucessão, porque né, eu quero tirar o pé, quero continuar trabalhando, mas quero desacelerar um pouco. Então, a gente foi trabalhando, né, aos poucos, ele foi bem natural, soltando as responsabilidades, eu fui assumindo.
E a hora que a gente viu, cara, acho que agora tá beleza, vamos virar a chave, né? E daí a gente virou a chave, assumi como diretor-geral, coloquei uma pessoa no meu lugar como gerente de marketing e meio que andou assim natural, porque o que aconteceu nesse processo? Quando eu era gerente de marketing, beleza, fazia tudo de marketing, mas acabava respingando coisa do financeiro, da logística. É gerente de marketing, mas é o filho do dono, né? Sim. Então, mesmo como gerente de marketing, eu já atuava na financeira, na logística, no comercial. Teus pitacos ali. Estava super atuante. Então, basicamente, né, foi bom, porque daí eu tirei as responsabilidades de marketing de mim e consegui, de uma certa forma, estar olhando para todas as áreas. E eu acho que o principal desafio, assim, por toda a história, já ter passado, conhecido os processos, então acho que foi tranquilo. Mas daí esses são novos desafios, né? Então são desafios de você integrar essas áreas, né? Os líderes, porque de certa forma, às vezes um está correndo muito lá na frente, o outro está um pouco mais devagar, um está para a direita, o outro está para a esquerda. Então você precisa equilibrar, né? E eu falo muito do planejamento ser integrado. Então o que o marketing está fazendo tem que, de alguma forma, o financeiro saber ou as coisas se interligam, né? Então, estar próximo. Então, a gente tem feito hoje um acompanhamento muito perto com os líderes, né? Reuniões frequentes, planejamento estratégico. Eu também acredito muito no planejamento estratégico. Sim. Acho que isso é uma outra dica que a gente dá aí, de ter isso. E por mais que seja um papel, um estudo, ele está ali. E isso te gera muitas reflexões, te dá um embasamento. Então, eu mesmo... pego assim, todo finalzinho de ano, né, a gente pega, olha o planejamento estratégico, atualiza, compartilha com a equipe. Antes eu fazia isso um pouco mais centralizado, agora o planejamento já está nas equipes. Lá em setembro, outubro, a gente já começa, né, a revisitar o planejamento estratégico. Obviamente ele é extenso, né, mas sempre vale uma atualizaçãozinha, algumas coisas novas. Então, outubro o pessoal já começa a fazer, cada um da sua área. Chega em novembro, dezembro, a gente vai integrando tudo isso e entra ali em janeiro executando já um planejamento integrado. É ter a visão compartilhada para que todos coloquem a energia no caminho certo, né? Exato. Porque se não tivesse essa visão compartilhada, que cada um fica no seu feeling, vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquilo ali... A coisa... Tem que estar conectado, tudo... Não dá certo, né? Não, exato. E a construção do planejamento, como você disse, também é importante que toda a equipe esteja, pelo menos a equipe de direção principal, né, esteja alinhada. Alinhada, e participando, porque as ideias vindo só do gestor único ali, corre o risco de não perceber uma série de coisas que quem está ali na linha de frente é o que está vendo. O que ele está pensando? Não, ele tem que todo mundo tem que estar sabendo, né? O que está acontecendo. Porque muitas vezes eu trazia e daí eles não se sentiam parte. A partir do momento que eles começavam a criar, não, agora eu que fiz e agora eu que vou acompanhar e vou implementar isso. É vestir a camisa da empresa, né? Realmente. Tô reforçando isso aqui porque o nosso objetivo aqui com o podcast é dar dicas para quem está começando a empreender, para quem está numa transição de carreira, no caso de uma empresa familiar, dessa questão da sucessão. Então, são algumas coisas que vale a pena a gente reforçar, com certeza, né? Porque aí, não tinha pensado bem nisso, vamos rever a nossa situação aqui, né? Sim. Então, nesse caso em específico do planejamento, né, além de todas as ferramentas, metodologias que tem, eu acho que tem que ter o objetivo macro, né, da empresa, do negócio, e depois desdobrado em cada área. Então, como que o marketing vai ajudar a atingir esse objetivo? Como que o financeiro vai ajudar, né, a atingir esses objetivos? O que você está fazendo e o que você está comprovando que você está ajudando aqui? Né? E se alguma área não tiver, né, então vamos ajudar, vamos olhar com mais carinho lá para aquela área. Qual é a meta, né? E qual a meta? Falar em meta, quais são as... Qual a visão de futuro? Mais 20 mil lojas? Não, eu recentemente fiz uma apresentação muito legal assim, né, para os altos executivos da BASF, da Suvinil, não só Suvinil, mas parte agrícola da BASF e tal, e eu falei um pouco lá. E o slide onde eu falo de futuro, ele é bastante extenso, porque, que nem eu falei no começo, o mercado de tintas e o mercado de empreendedorismo tem muita oportunidade, né? O de tintas, assim, eu vejo, tem muita oportunidade. Então, é óbvio, a gente vai continuar focando, né, no que está dando certo, mas tem muita coisa, assim, né, que dá vontade de investir um pouquinho de energia lá, é só a gente escolher bem, né?
Mas eu diria assim, questão de lojas, a gente obviamente vai continuar abrindo lojas, né? Eu não tenho um número na minha cabeça, assim, quero chegar a 100 lojas, quero chegar a 500 lojas. Hoje as né? lojas estão em Curitiba. Hoje, Curitiba, região metropolitana, Ponta Grossa, Prudentópolis, Jogaraíva e Florianópolis, Balneário Camboriú. Entenda-se Paraná e Santa Catarina, né? Não tanto no interior desses estados, né? Mas indo para lá, né? Mais no litoral, aqui subindo, Florianópolis. E a intenção é expandir nesses estados? Isso, continuar a expansão nesses estados. E Brasil? A gente tem um projeto de franquia. Dessas 44 lojas, 2 são franquias. É um projeto novo que a gente está testando como forma de ajudar a ter braços, né, para abrir loja. Mas é um projeto que a gente está validando. Né, vai fazer 1 ano que essas franquias tal, uma tem um perfil, outra tem outro. Então, a gente está calibrando ali para não dar um passo maior que a perna. Sim. Então, hoje a gente não aparece em feiras de franquia. Se você quiser comprar uma franquia da Virgínia, você não vai achar em lugar nenhum. Você, de alguma forma, vai ter que chegar até mim, eu vou te explicar o projeto, falar que é uma coisa nova. Cara, eu não sou um Boticário, não sou uma Copenhague, não tenho experiência de franquia. Eu tenho experiência em vender tintas, é um baita negócio, né, que pode funcionar para você. Então, eu mostro isso e o cara fala, não, estou a fim de embarcar nesse projeto, e a gente conversa. Então, mas o foco ainda é lojas próprias, né, que a gente está mais ajustado, assim. Continuar crescendo nessas regiões. A gente tem um plano assim, que vai ser o maior investimento da empresa. A gente está estimando aí 30 milhões de investimento, que é um novo centro de distribuição e uma nova fábrica. Né? Uma instalação que eu quero que seja uma instalação referência a nível Brasil, em termos de sustentabilidade, em termos de construção, em termos de tecnologia. Aqui na região metropolitana? Ali onde a gente já está instalado, né? Um pouquinho mais para frente. Na Virgínia? Exato. De Campo Magro, né? O CD. Aí em Campo Magro. Então, acho que esse é um projeto assim, grande que também vai nos permitir assim, essa expansão, com a fábrica vai nos permitir possibilidades de novos produtos, de terceirizar eventualmente para alguma fábrica. Então, é um projeto que eu estou dedicando bastante atenção assim, e estou gostando assim, dessa fase. Né? Projeto de 3 anos, ainda estamos em fase de projeto arquitetônico, liberações, etc. e tal. Então, tem essa vertente fabril e de distribuição, tem a vertente de abertura de lojas e a gente tem algumas vertentes de eventualmente adicionar algum novo produto nas nossas lojas que tenha sinergia com tintas, né? Ferramentas, alguma coisa de iluminação, itens básicos de casa, para que a loja seja uma solução para o cliente, né? Aí ele vai lá para comprar tinta, mas quando você está mexendo em tinta, cara, você tem que trocar uma lâmpada, né? Tem que trocar alguma coisinha. Então, é entender o que faz sentido e entregar mais soluções para os nossos clientes. Tem a parte digital, né? Então, hoje, além das lojas físicas, tem a parte digital, que a gente precisa olhar com muito carinho, que é algo difícil. Né? Hoje, é engraçado, mas as pequenas empresas, elas se sobressaem no digital do que as grandes. Talvez para a gente ficar muito focado em loja, sabe? Não consegue dar tanta atenção ali em marketplaces. A gente tem, hoje já, além quando eu falo de digital, é o e-commerce mais marketplaces. Né? A gente atua nos dois. Hoje o mercado de tintas, na parte digital, ele ainda não é tão forte. Ele não virou a chave igual eletrônicos. As pessoas precisam ver, né? Elas querem ver a cor ali. Exato. Tem uma barreira técnica, tem uma barreira visual. Mas o consumidor final, né? Às vezes, né, a pessoa confia no arquiteto, né? Mas é uma coisa... Hoje ainda não virou, mas a gente não fecha os olhos para isso. A gente continua olhando com bastante carinho e, de certa forma, investindo ali dentro do necessário. Sim. Canais também. Então, hoje a gente tem as lojas... mas eventualmente a gente pode ter algum canal de distribuição. Vendas externas a gente ainda está aprendendo. A gente não tem uma força externa, assim, esses vendedores que saem, representantes, tem a questão de distribuição. Então, ainda tem alguns canais. Tem venda direta da indústria, a gente como representante, então tem alguns canais para serem explorados. E aquisições, né? A gente recentemente tem, em vez de abrir uma loja, a gente adquire, né? A gente compra uma loja, coloca a nossa fachada. E daí tem até a parte de serviços, né? Que, né, fala, colocando tudo de expansão mesmo. Não que a gente vai seguir em tudo isso, até porque a gente não consegue, que nem eu falei, a gente precisa escolher
que disso faz mais sentido, onde a gente vai colocar nossa energia, mas eventualmente alugar equipamentos. Os pintores eles estão se mecanizando cada vez mais, então hoje tem lixadeira, tem pistola airless, e às vezes são equipamentos caros, então eventualmente alugar isso. Que nem a gente falou no começo, uma empresa de pintura, né? A gente sabe que uma dor do consumidor é ter que comprar tinta e ter que o pintor. Mão de obra é muito difícil, né? Então, isso seria, né, é uma tendência. Não digo que a Tintas Virginia vai fazer, até porque a gente já olhou para isso e sabe da complexidade que é. Nossa, ia sanar um problemão, hein? Pois é. Nossa, mão de obra é muito difícil. Em tese, vocês iam passar o problema para nós. Com certeza. Comprar essa Você bomba sabe que aí. eu era arquiteta. Eu sou formada em arquitetura. Eu desisti... não totalmente, mas a mão de obra me trazia muitos pepinos. Porque daí, né? Então, onde há dor, há oportunidade. Exatamente. É descobrir a melhor maneira de fazer a gestão desse processo, né? Porque é um processo complexo, realmente. Exato. Né? É verdade. Até porque a gente tem os pintores, que são nossos clientes, parceiros, né? Parceiraços, e daí a partir do momento que eu boto uma empresa de pintura, ele vai falar, opa, mas daí você não vai mais me indicar, porque a gente indica, né? Alguns. Sim. Mas eu acho que é bem estudado, acho que existem alguns caminhos, também existe um amadurecimento do mercado, né? De sinalizar um pouco mais para cá ou para lá, então isso a gente vai medindo. Mas a gente é muito pé no chão, eu gosto bastante de sonhar, né? Eu gosto de sonhar. Que é fundamental. Fundamental. Para todo crescimento tem que ter sonho. Exato. E o que vier ali, o que a gente escolher é aquilo. Vamos escolher esse, vamos mergulhar de cabeça e que vai dar certo. E como é que é a comunicação com os teus clientes, além da loja, é lógico? Tem alguns canais virtuais de contato? Como é que está funcionando isso? Para vocês terem uma ideia, que isso não enche a minha caixa de e-mails, mas hoje, Reclame Aqui, e-mails que são enviados pelo site, eles caem na minha caixa de entrada. Não só na minha, né? De algumas pessoas, mas eu estou olhando sempre o que os consumidores estão falando, elogiando, né? Dependendo do que cai, acho que é responsabilidade minha, eu direcionar. Outras coisas as pessoas já caem, já sabem que é para elas. Mas é um canal, né? Entra no site lá, mande um e-mail para nós, suporte@Tintas Virginia, isso vai cair para mim, vai cair para várias pessoas da empresa, a gente responde todo mundo. Qual que é o site? Virginia, Tintas Virginia? Tintasvirginia.com.br. No site ainda continua o Tintas. Ainda continua. Apesar que a gente tem também o domínio só Virginia. Então, mas o principal é Tintas. Então, se você digitar Virginia, vai redirecionar para o Tintas. Então, temos o site, as lojas, obviamente, né, temos os telefones de todas as lojas têm e-mail, no caso mais de compras. As redes sociais, né, a gente tem também, então, Instagram, Facebook. Esse eu confesso que a gente está revendo o processo, porque a gente identificou algumas não respostas. Facebook e Instagram, eu acho que a gente acabou se perdendo ali. Antes era uma pessoa que respondia, daí depois mudou e daí não deixou claro e tal. Entendi. Mas isso é bem tranquilo. O Google My Business, a gente olha com muito carinho isso, né? Incentiva as pessoas a dar recomendações positivas. Porque o Google Business tem, né, uma avaliação, né? Esse a gente olha com bastante carinho, responde. Mas a gente atende como for. O Instagram e o Facebook, qual é o endereço? O Instagram, acho que os dois está tintas.virginia. Acho que esse é depois a gente coloca ali. Isso. Aqui. Em algum lugar da tela. E tem atendimento por telefone, daí de cada loja, a pessoa vai lá no site e identifica a loja. Vocês atendem por WhatsApp também, né? Atendemos por WhatsApp. A gente atende por WhatsApp tanto a loja, as lojas têm o seu próprio WhatsApp e tem o WhatsApp centralizado nosso. Tem gente que não gosta mais de ligar, só pelo WhatsApp. Exato. Muito mais prático. Perfeito. Então tá, é isso. Então, agora algumas dicas para quem está começando a empreender. Está saindo da faculdade de administração, né? Para quem está numa transição de carreira, quer, de repente, abrir uma loja, um comércio, né? Pela tua experiência e também para aquelas famílias, né, que estão pensando em fazer a sucessão, dá algumas dicas de leitura, de podcast ou de outras
outros lugares onde pode obter mais informação para dar um passo mais assertivo. Legal. Ontem a gente recebeu uma turma de alunos do SESI, né? Alunos do primeiro ano do ensino médio, justamente para a gente falar de empreendedorismo. E no último slide eram algumas dicas, né? Que legal. Bom, eu acho... Então, vou puxar já o que eu falei ontem, né? Eu acho que a primeira delas é fazer muito bem feito, né? Então, se você está se dispondo a empreender, não faça mediano, né? Eu acho que dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Não fazer pela metade. Né? Exato. Né? Por mais que seja trabalhoso, difícil no começo, que tenha que fazer todas as áreas, mas faça todas as áreas bem feito. Faça o financeiro, faça o comercial, né? Faça o RH. E o destino, as coisas vão conspirar e uma hora vai dar certo, né? Ter persistência, ter resiliência. O meu pai e minha mãe, eles abriram a primeira loja e eles foram abrir a segunda loja 10 anos depois. Hoje a gente abre, ano passado abrimos 8 lojas no ano, estamos abrindo 3 em um mês. Mas acho que isso é muito importante. No começo, é difícil. Você não vai... Consolidar o negócio. Então, espera, né, tenha paciência e depois a coisa vai girar um pouco mais rápido. Então, é fazer bem feito, né, e ter essa resiliência, ter essa paciência, que uma hora, né, vai dar certo. O segundo é escutativa, né? Então, a gente tem feito muito isso de escutar, né? Escutar os gerentes, escutar os vendedores, escutar as áreas. E é escutar, né? Não é justificar. Então, quando a gente faz essas dinâmicas de escutativa, a diretoria ela não responde, né? A gente abre os espaço, a gente cria um campo, né, positivo para as pessoas falarem de forma educada, né? Comunicação não violenta, assertiva. A diretoria, os líderes só escutam, depois a gente vai para casa, reflete, conversa e depois a gente dá um retorno de qual é o plano de ação, né, sobre aquilo. Então, é de fato escutar. Às vezes é escutar e não é nem... Você não precisa nem dar uma justificativa. Às vezes é só escutar o que a pessoa tem para falar, né? Então, acho que isso é uma dica. Terceira dica é autoconhecimento, que eu tive acesso a esse tipo de conteúdo há 4 anos atrás, 5 talvez. E isso mudou assim a minha vida, né? Eu acho que o empreendedor, quem está mudando de carreira, tem muito peso nas costas, né? Putz, é uma decisão, às vezes, né, da vida. E depois que você abre, aí tem funcionário, tem muitas coisas. Então, o empreendedor, todo mundo, né? Não só empreendedor, acho que todo mundo tem crenças, todo mundo a gente carrega algumas coisas que a partir do autoconhecimento a gente consegue limpar isso, né? A gente consegue ir tirando. Então, por exemplo, no meu caso, eu tinha um peso de fardo de estar liderando uma empresa de 200 pessoas. Hoje tem 400. E hoje eu não sinto o mesmo peso que tinha lá na época de só 200. Eu tinha o peso de, eu sou privilegiado, né? De ter um carro, ter uma casa. E daí você vai autoconhecendo e... Enfim, a gente chega a algumas respostas, né? Enfim, se sou privilegiado, o que me resta fazer não é me culpar, é fazer o meu melhor, né? E tentar multiplicar isso para outras pessoas. Proporcionar oportunidade para que outros também tenham isso. Exatamente. Eu tinha a crença de que, como meu pai e minha mãe trabalharam muito duro no começo e ralaram e se esfolaram, eu também tinha que me esfolar. Então, durante um tempo, né, eu não olhei muito para minha saúde, não olhava muito para dentro de casa, para a família, e a gente entendeu que para o negócio funcionar, a gente precisa estar bem com nós mesmos. A saúde tem que estar bem. Saúde, família. E a partir disso eu até mudei assim, algumas coisas. Então, é aquela questão, né? O que você está colocando como prioridade? Tem horas que, beleza, o trabalho ele pode estar em primeiro, mas nunca sempre. Né? Não pode estar no trabalho sempre. Então, aquele gásinho no começo, beleza. Mas depois, coloca família, saúde em primeiro lugar, deixa, né, o trabalho ali, não em segunda instância, mas enfim, né? Acho que a gente estando bem com nós mesmos. Então, isso de autoconhecimento, inteligência emocional, me ajudou muito a trabalhar de uma forma feliz, livre, mais leve. fluida, mais leve. Né? Então, acho que essa é a dica que eu dou assim, de acessar esse tipo de conhecimento, ir atrás de meditação, inteligência emocional. Nesse caso, eu já recomendo um livro que é o Atenção Plena. Né? O nome do livro é Atenção Plena. Foi muito bom, assim, é um livro bem básico que dá para começar, inclusive com algumas tarefas dinâmicas. Tem um conteúdo também que é do Ken Wilber, que é Liderança Integral. É um método integral também, que fala para você aprender a lidar com pessoas, né?
as pessoas, elas têm diversos níveis de consciência. Na verdade, isso fala sobre níveis de consciência, né? Às vezes a pessoa está num nível, você está no outro, você tem que equilibrar, enfim. Então, acho que é um conteúdo também mais complexo, mas é uma dica mais aprofundada. Acho que começa com mindfulness, atenção plena, e depois talvez vá para algo mais da Ken Milberg ali, integral. E a quarta dica que eu dou, assim, é desenvolver pessoas. Desenvolver a base, investir, né? Eu vejo algumas empresas até próximos, assim, que as pessoas não investem em pessoas, acham que a pessoa já vai chegar preparada, ou acha, não vou investir porque daqui a pouco ela vai para o concorrente, vai embora, e eu acho que isso é eu acho que precisa investir, por mais que depois ela vá, você está fazendo um bem para a pessoa, então acho que é investir muito em pessoas. E por último, a quinta dica é ser feliz, né? A gente acredita que as pessoas, quando estão felizes, elas fazem mais, melhor e durante mais tempo. São produtivas, né? Exato. Então, a gente já foi 3 vezes empresas incríveis para se trabalhar. A gente aplica a cada 2 anos o índice de felicidade bruta dentro da empresa, que foi uma metodologia lá do Butão. Aí Google e Microsoft adaptaram isso para o profissional, corporativo, e a gente implementa isso a cada 2 anos, e a pesquisa de clima que gera empresas incríveis para se trabalhar também. Então, de fato, pessoas incríveis, pessoas felizes, elas fazem melhor durante mais tempo. Então, a gente quer ser feliz e as pessoas ao nosso redor serem felizes. Legal. E daí a última dica, então, que eu dou, assim, eu ainda estou no meio do livro, mas está sendo muito legal, é Café com Sêneca. Café com Sêneca, talvez para o William, um conhecido nosso, lidar com algumas emoções, né? Lidar com algumas emoções, algumas reflexões que a gente faz. Para mim está sendo muito bom, assim, né? Saber lidar com algumas emoções, sim. Enfim, então acho que esse é um baita livro, daí o Atenção Plena. Hashtag fica a dica, mano. Legal. Muito bom. Muito bom. Café cameração, Café com Sêneca. Café com Sêneca, mais filosófico. Mais filosófico, muito bom. Maravilha. Então, mais isso alguma... aí. Muitas dicas. Muitas dicas. Para finalizar, então, uma dica de livro de ficção. Porque eu acho que mindfulness ali, o Café com Sêneca pode ser um pouco mais filosófico. Eu não gosto muito de ler livros empresariais, assim. Eu gosto do conteúdo, mas aí eu não consigo descansar a mente. Aí eu fico trabalhando. Se eu leio, tipo, uma biografia ou alguma coisa que fala muito sobre negócios, assim... Aí eu fico trabalhando. Então, tô lendo esse do Sêneca, que é mais filosófico, mas um de ficção que é muito bom, é Noite sobre as Águas e Pilares da Terra. É do mesmo... Noite sobre as Águas e Pilares da Terra. Isso. Vou procurar isso, eu não li ainda. Para descansar a mente. Exato. Legal. Então, e podcast, que você também perguntou, eu recentemente vi o do Tim Cook, da Apple, muito bom, assim, e o do Tom Brady, né, um podcast do Tom Brady, também uma entrevista dele falando sobre, enfim, né, como que foi a trajetória dele. Posso passar o link, você também deixa ali embaixo pro pessoal. Legal. Ótimo. Muito bom. Muito conteúdo bom, hein? Isso aí. Extremamente bom. E estamos chegando ao fim desse episódio maravilhoso. Mas antes temos um convite especial, né, Ernesto? Exatamente. Então, se você gostou desse conteúdo e quer também compartilhar a sua experiência, a sua história de transição de carreira, a história da sua empresa, bate um papo com a gente através do Instagram, @cafécameração, que a gente vai combinar uma maneira de você participar aqui do podcast. E participe também, então, compartilhando, se inscrevendo, nos acompanhe no YouTube e no Spotify. Queremos agradecer nosso convidado, Eduardo. Muito obrigada. Obrigado a vocês pela oportunidade. Espero contribuir com os ouvintes aí de alguma forma. Muito bom. Maravilha. E aí, se você quiser saber mais sobre Tintas Virgínia, também tem os canais através do Instagram, através do site. Sim. Né? E, eventualmente, até diretamente com o e-mail do Eduardo. Exato, com o Eduardo, né? E presencialmente. É um prazer receber, né, vocês em nossas lojas, em nosso centro de distribuição, para mostrar também um pouco mais a fundo aí a nossa empresa. Maravilha. Muito bom, é isso. Então, assim encerramos mais um episódio do podcast Café, Câmera, Ação! Ei!